Só retomando aqui, então, quando a gente fala de tecido muscular, a gente está falando de um tecido que é formado por células. Essas células têm um formato de estria, então, portanto, a célula muscular ela é estriada. Essa célula ela realiza um movimento de contração e relaxamento com gasto energético, tá? E aí, essa célula muscular, como todo e qualquer célula, ela tem uma região citoplasmática que a gente chama de sarcoplasma, tá? E aí, nesse sarcoplasma, existem ali as estruturas que a gente chama de miofibrilas. E essas miofibrilas, elas são constituídas por duas proteínas, que são a actina e a miosina. E aí a gente vai ver um pouquinho aí sobre essas características morfológicas e fisiológicas, ou seja, a forma e a função desse tecido. A gente vai ver aí um pouquinho dessas características, tá? Então, aqui nós temos a representação do que seria aí a fibra muscular, essa célula que formam ali os nossos músculos, tá? Então, nosso músculo ele tem essa característica de ser formado por células que são alongadas, formam fibras, tá? Então, aqui vocês estão vendo na figura, isso tudo que vocês estão vendo aqui constitui-se como uma célula. Isso tudo que vocês estão vendo aqui, né? Que é a estrutura geral da fibra. Então, a célula do músculo, fique claro, é chamada de fibra muscular. Entenderam? Então, a célula do tecido muscular é a própria fibra muscular. E aqui a gente enxerga, olha, o núcleo dessa célula, tá? Aqui nós vemos várias mitocôndrias, tá? Então, e aqui nesse interior, que vocês estão vendo aqui ressaltado, são as miofibrilas. Então, é assim, as miofibrilas, a reunião de várias miofibrilas, né? Como vocês estão vendo, ó, a miofibrila aqui, ó. Isso aqui é uma miofibrila, tá? Aqui outra miofibrila. A reunião de várias miofibrilas, conjunto delas forma uma fibra, tá? E essa miofibrila, ela é formada por unidades contráteis. Vocês estão vendo aqui, ó, umas linhazinhas aqui, ó. Eu tô passando aqui o lápisinho por cima, essas linhazinhas aqui, ó, são os filamentos proteicos que formam essa miofibrila, tá? E que são as proteínas actina e miosina, responsáveis por essa contração. Elas deslizam uma sobre a outra, favorecendo esse mecanismo de contração muscular. Então, seria mais ou menos assim, olha, seria como se eu pegasse um monte de fiozinho de cabelo, juntasse a esse monte de fio de cabelo, cada fiozinho de cabelo seria uma unidade contrátil ali, seria um sarcômero, que juntos, né, esse feixe formaria desculpa, vamos voltar. Na realidade, vários fiozinhos de cabelo seriam as miofibrilas e o bolinho dele, a estrutura dele formaria a fibra, né? A fibra muscular, como vocês estão vendo aqui. Então, isso aqui tudo é o conjunto dessas várias miofibrilas que se uniram, né, para configurar-se ali como célula da sua musculatura. Então, que fique claro que quando a gente está falando de célula muscular, ela é constituída por miofibrilas e proteínas contráteis, fazer esse movimento de contração, tá? Então, a célula da musculatura é, de fato, a própria fibra muscular, tá bom? Deixa eu apagar aqui, para a gente passar para o próximo. Vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, quando a gente fala de tecido muscular, o tecido muscular ele dará origem aos diferentes músculos que nós encontramos pelo nosso corpo, tá?
Entre esses músculos, existem 3 tipos de músculos que são originados a partir do tecido muscular. Que músculos são esses? Tá? Então, existe um conjunto de músculos que a gente chama de músculos lisos, existe um conjunto de músculos que a gente chama de músculos estriado-esqueléticos, e existe um conjunto de músculos que a gente chama de estriados e cardíacos. Tá? Então, nós vamos ver aí agora a diferença, as características de cada um desses tipos de músculos. Agora a gente está falando de tipo de músculo. Até então, a gente estava falando do tecido muscular, das características dele. Então, o tecido muscular é quem vai originar os diferentes tipos de músculos que nós encontramos no nosso organismo, tá? Então, o primeiro tipo aí, olha, o músculo liso ou visceral. Então, o músculo liso e visceral, ele é assim chamado porque ele possui fibras uninucleadas, que tem um único núcleo, e ele não tem estrias transversais, tá? Ele não forma estrias transversais, diferentemente dos outros 2 tipos de músculos, tá? Então, por isso que eles são chamados de liso, né? Então, a fibra dele tem um formato mais fusiforme, que a gente fala, né? Um formatozinho mais afilado, né? Ali nas extremidades. Então, uma estruturazinha mais ou menos assim seria as fibras que formam esse tipo de musculatura. Por isso ele é chamado de musculatura lisa, tá? E ele forma as diferentes vísceras que nós encontramos no nosso corpo, como, por exemplo, estômago, fígado, intestino, né? A musculatura do sistema digestório, do tubo digestório, tá? E esse tipo de músculo, ele é liso, ele não tem estrias transversais e ele tem uma contração que a gente chama de lenta e involuntária. Porque independe da minha vontade a contração dele. Ao longo do nosso tubo digestório, existe aí os movimentos peristálticos, que são os movimentos que realizam, que direcionam o alimento sempre em direção ao estômago. Então, esse movimento, né, que vai empurrando o alimento em direção ao estômago, em direção ao intestino, é chamado de movimento peristáltico. E quem que faz isso? Musculatura lisa. E é um movimento de contração involuntária. Eu não mando nesse mecanismo, tá? Não é da minha vontade. Ele acontece independentemente de eu querer ou não. Eu posso comer de cabeça para baixo, que ainda assim meu alimento irá em direção ao meu estômago, tá? Então, quando a gente fala de movimentos peristálticos, são esses movimentos involuntários, tá? Realizados por essa musculatura, que é uma musculatura lisa, tá? Então, toda a musculatura lisa que a gente tem no nosso organismo, no nosso corpo, ela realiza esse movimento, que é um movimento involuntário, tá? Então, é o movimento do estômago, é o movimento do intestino, o movimento do tubo digestório, tá? O movimento dos nossos músculos aqui das vísceras do pulmão, dos brônquios, do sistema respiratório, do útero, tá? Aquela contração que a mulher sente por conta do ciclo menstrual, que caracteriza-se como a cólica menstrual, tudo resultado de uma contração involuntária, realizada por uma musculatura lisa. Ficou claro, gente? Tudo certo até aí? Alguma dúvida? Tudo certo. Ok. Ok. Tá. Bom, o outro tipo de músculo é o músculo estriado esquelético. Olha o nome dele, estriado esquelético. Então, primeira coisa, ele tem estrias, tá? E é uma musculatura que está onde? Revestindo o nosso esqueleto, tá? É a maior porção de músculo que a gente tem no nosso corpo. É a musculatura esquelética, tá? Essa musculatura externa que está envolvendo o nosso esqueleto, por isso é chamado de esquelético e é chamado de estriado esquelético porque as fibras têm
estrias transversais, tá? E aí, no caso dessa célula, desse tipo de fibra, ela é plurinucleada, ela tem vários núcleos, essa célula, tá? Com relação ao funcionamento dela, a contração é mais vigorosa, mais intensa, é mais rápida e é voluntária. O que isso quer dizer? Depende da minha vontade. Aí sim, essa musculatura, quem controla o movimento é você de forma consciente, tá? Então, se eu quero movimentar o meu antebraço, tá? Fazer esse movimento com o meu antebraço, eu preciso, de forma voluntária, fazer isso, tá? Pensar em fazer isso. Então, quando eu falo de musculatura esquelética, ela está diretamente sujeita a uma contração consciente, tá? Então, eu quem determino o estímulo para que isso aconteça, tá? Então, qualquer movimentação que eu faça é voluntária, passa por um estímulo consciente, tá bom? Eu estou movimentando. Se eu não quiser movimentar agora, eu fico imóvel. E a minha musculatura esquelética não vai se contrair e nem relaxar por conta disso, de um movimento que é involuntário. Mas sim, ela só contrai e relaxa por movimentos voluntários, conscientes, né, que eu estabeleço. Então, essa é uma característica desse tipo de musculatura, tá? Eu encontro essa musculatura, como eu falei, revestindo o esqueleto em várias partes, né? Bíceps, tríceps, deltoide, peitoral, quadríceps, enfim, são os diferentes músculos que nós encontramos aí revestindo o nosso esqueleto, tá? E o terceiro tipo de musculatura que nós encontramos no nosso corpo é o músculo estriado cardíaco. Por que ele é estriado? Porque tem estrias transversais ali. E por que ele é cardíaco? Porque é a musculatura que forma o coração, tá? Conhecida, sobretudo, como miocárdio. Então, essa musculatura do coração, a gente chama ela de miocárdio, tá? No que diz respeito ao movimento dessa musculatura, ele se contrai de forma involuntária. Então, para o coração contrair-se, independe da minha vontade, da minha consciência, ele contrai-se por movimentos involuntários, ainda bem, né? Porque se eu dormisse, meu coração ia parar, né? Porque eu não estaria pensando ali para mandar o coração contrair. Ainda bem que é um movimento involuntário, tá? Então, ele tem essa característica de ter uma contração muito rápida, muito vigorosa, muito intensa e também ser involuntária. Então, são esses três tipos de músculos que nós encontramos no nosso organismo. Ficou claro as características deles, o modo como eles funcionam? Tá claro para vocês? Alguma dúvida? Não havendo, vamos seguindo aí, então com a nossa aula. Alguma dúvida, Tati? Não. Não? Ok. Então, aqui nós temos uma representação do que eu estou falando, do que eu estava falando para vocês, tá? Então, aqui nós temos as diferentes fibras de uma musculatura estriada esquelética, tá? Então, as estrias transversais, aqui, como eu disse para vocês, tá? Polinucleadas, vários núcleos aqui. Deixa eu pintar de branquinho, vai ficar mais fácil. As estrias, tá? Os núcleos aqui dessa célula. Então, isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é uma célula, tá? É uma célula estriada. Então, o tipo de célula da musculatura é o tipo de célula estriada, né? É uma célula que forma, que forma estrias, tá? Aqui nós temos a musculatura lisa,
também, né, formando ali, desculpa, uma célula, forma fibras, desculpa, tá? Então, a célula musculatura é a própria fibra. Então, aqui a gente está vendo a fibra, ela não tem estrias, não é estriada, não tem essas estrias transversais como na musculatura esquelética. Tem um único núcleo, vocês estão vendo aqui, tá? Por isso ela é chamada de musculatura lisa, por não possuir essas estrias, tá? A cardíaca também tem as estrias transversais, também é polinucleada, tá? E é essa fibra que forma a musculatura aí do nosso coração. Por isso é uma musculatura estriada e cardíaca. Beleza? Então essas são as características aí gerais no que diz respeito à constituição celular dos 3 tipos dessa musculatura e no que diz respeito ao funcionamento dela, como é que ela funciona, tá? Por meio desse mecanismo de contração, que pode ser voluntário, né, quando eu determino, ou involuntário, quando essa contração ela é inconsciente, tá? Aqui nós temos uma foto de microscopia, então nós estamos vendo aqui essa musculatura aqui. Essa aqui é a musculatura lisa, tá? Essa aqui é a musculatura estriada cardíaca e essa aqui é a musculatura estriada esquelética. São os 3 tipos aí de músculos que nós encontramos no organismo humano, tá? Aqui é onde nós encontramos os músculos do esquelético estriado, né? Estriado esquelético, entendeu? Os diferentes tipos de músculos que nós encontramos pelo nosso organismo. Então, nós temos aqui bíceps, peitoral, temos aí quadríceps na coxa, enfim, todo o conjunto de músculo que nós encontramos no nosso esqueleto, que talvez, eu não sei, vocês têm aula de anatomia? Tem, não tem? Tem, professor. Então, eu não sei se vocês já viram isso lá no anatômico, já tiveram essa aula lá. Não. Ainda não? Não tiveram, né? Então, é possível que vocês tenham, né, essa aula aí, enfim, do sistema locomotor, né, músculos e ossos ali, vocês terão na aula de anatomia, tá? Bom, quando nós falamos, então, sobre a estrutura da musculatura, a gente precisa do tecido muscular, a gente precisa levar em consideração o seguinte, que essa fibra, ela é formada, como eu falei, por miofibrilas, tá? Que são assim feixezinhos mais fininhos, né? Como se fossem vários capilarezinhos unidos. Então, são formados por miofibrila e a miofibrila ela é formada por 2 proteínas em particular, que são actina e miosina, tá? Actina e miosina. São as dois tipos de proteínas que formam ali a unidade de contração da musculatura, que formam ali as miofibrilas, tá? Essas proteínas, elas estão unidas, reunidas em uma unidade contrátil que a gente chama de sarcômero, tá? Então, a unidade de contração muscular é chamada de sarcômero, tá? De sarcômero. E aí, uma fica sobre a outra. Elas deslizam uma sobre a outra, né? Realizando um movimento de contração e relaxamento. Contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa, tá? Então, ela faz isso. E para que isso aconteça, esse sarcômero, que é a unidade de contração, ele precisa consumir energia. Além de energia, ele consome também alguns sais minerais importantes, como é o caso do cálcio, do magnésio e do
potássio. E aí vem uma questão bem interessante, né? Vocês já devem ter escutado falar, né, que comer banana, né, evita cãibra. Já escutaram alguma coisa nesse sentido? Eu já, professor. Eu já. Já viu, mãe? E sabe por quê? Tem ideia de por que que isso, se isso é verdade, se não é, se isso é possível, se não? Diz que a banana tem potássio, né? Oi? É isso aí. A banana isso aí tem mesmo. potássio. E aí, qual que seria a relação entre o fato da banana ter potássio e o caso de cãibras aí, evitar cãibras, hein? Não, professor. Oi? Eu não sei, eu já ouvi falar, acreditava na teoria, mas não sei uma coisa certa, se realmente é bom para cãibra, entendeu? Uhum. Mas vendo aí agora, diante do que a gente está estudando, do que eu estou falando aqui para vocês nesse momento, vocês conseguem ver alguma relação entre o fato da banana ter muito potássio e evitar cãibra? Por conta da contração muscular, né? A cãibra, o músculo fica contraído. E a banana, provavelmente, com potássio, deve fazer com que o músculo deslize, né? Pode ser, né? Dá uma olhadinha aqui, olha. Um dos componentes necessários para que aconteça a contração muscular é o potássio, tá? Então, o potássio ele atua na contração muscular. Então, a banana ela é um alimento rico em potássio, né? E por conta disso, por favorecer a contração muscular, ao comer banana, você ingerindo potássio, isso favoreceria e evitaria, né? O caso de cãibra, né? Isso ficou muito conhecido porque nós tivemos aí um atleta, né, do tênis, né, o Gustavo Kirten, conhecido como Guga, vocês se lembram dele? Alguém se lembra? Conhece? Ouviu falar? Já ouvi falar. Sim. Então, o Guga, ele ficou conhecido pelo esporte, porque foi um campeão, né, no tênis, mas não só por isso, mas também porque ele tinha hábito de comer banana ali nos intervalos do set, enquanto ele estava jogando tênis. Então, ele tinha esse hábito de comer banana. Ele ia e comia banana. Então, ficou muito conhecido em razão disso, né? Pelo consumo aí da banana, né? E assim, é óbvio, né? Que ele não comia banana só na hora do jogo, né? Na hora da partida, né? E hoje é fato, né? Você vai jogar tênis, eu jogo tênis, eu pratico tênis, e aí eu levo minha banana para comer, né? Não jogo igual o Guga, não, viu? Tá faltando um pouquinho só para jogar igual a ele, mas dou minhas raquetadas lá. E aí eu faço uso da banana, mas não adianta nada você não ter uma continuidade na reposição de potássio, de cálcio, magnésio, né, que são sais minerais importantes no mecanismo de contração muscular, né, e achar que comendo uma banana de uma hora para outra, isso aí vai surtir efeito imediato. Não é assim que funciona, tá? Um outro sal mineral importantíssimo é o cálcio. Nós vimos que o cálcio ele é armazenado nos nossos ossos, né? Nós estudamos aí o tecido ósseo numa aula anterior, e nós vimos que os ossos são reserva de cálcio. Então, o osso ele libera cálcio na corrente sanguínea e esse cálcio atua em vários processos, inclusive no processo de contração muscular. Então, para a gente ter um funcionamento adequado da nossa musculatura, a gente precisa, então, suprir com esses sais minerais. Não apenas com essa energia, né? Mas a gente precisa também desses sais minerais importantes no mecanismo aí da contração muscular, tá? Essa aqui é a estrutura que a gente chama de sarcômero, tá? Responsável pela contração muscular, é a unidade contrátil do músculo, esse sarcômero, tá? Deixa eu descer aqui um pouquinho, tá? Então, isso aqui é o sarcômero, essa unidade, deixa eu fazer um risco assim, essa unidade aqui, ó. Então, nós temos aqui 2 sarcômeros. Então, esses sarcômeros eles vão se unindo, formam a miofibrila, e aí essa miofibrila origina as várias miofibrilas originam a fibra muscular. Então, seria assim, ó,
actina mais miosina, são as duas proteínas, formam o sarcômero, tá? Vários sarcômeros formam a miofibrila. E várias miofibrilas juntas formam a fibra, que é a célula muscular. Então, percebam o seguinte, aqui a gente tem miosina, esse filamento mais grossinho aqui, ó, no meio. Esse aqui mais fininho é a actina. Então, a actina desliza sobre a miosina. Então, ela faz esse movimento, ó. Ó, esse movimento. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Essa é a movimentação da musculatura por meio dessas unidades aí, essas unidades de contração muscular. Tá? Então, quem realiza de fato, efetivamente, essa contração são os sarcômeros, né? Por meio da presença dessas proteínas, que são a actina e a miosina, que deslizam umas sobre as outras. Tá? E aí, como eu falei para vocês, para que isso aconteça, é necessário a presença ali da energia. Então, o músculo ele funciona com gasto energético, importantíssimo, tá? Então, ele depende de energia. E essa energia, a gente chama ela de ATP. ATP. É a molécula energética que é gerada para garantir o funcionamento das células, sobretudo da célula muscular, que demanda um consumo energético altíssimo, que demanda um consumo de energia bem grande. Então, o ATP é a molécula energética que serve para propiciar, favorecer o movimento de contração muscular. Como eu estava dizendo antes, quando a gente fala de contração muscular, a contração muscular ela é favorecida pela produção de ATP, tá? É isso que ela faz, ela favorece, ela ocorre pela presença do ATP. E aí, essa molécula que garante o aporte energético para a contração muscular, tá? No entanto, quando essa molécula é utilizada, ela é quebrada, ela sofre perda de fosfato e ela precisa ser reequilibrada, né? Ela precisa ser recomposta. E aí, quem realiza essa recomposição imediata do ATP é a creatina, tá? Creatinina. É creatina, não creatinina. Creatina fosfato, tá? É a creatina quem faz isso, tá? Creatina fosfato, não creatinina, tá? Creatina fosfato, tá bom? E aí a creatina, talvez você já tenha escutado falar sobre a creatina, né? O pessoal que faz uso para ganho de massa, enfim. Então, uma das finalidades da creatina, de quem suplementa com creatina na prática de atividade de hipertrofia muscular, é justamente a recomposição da molécula de ATP como fonte primária de energia. Então, aumenta a disponibilidade de energia na musculatura. Essa é uma dos benefícios da utilização aí de creatina. Ok? Além disso, o músculo ele conta com uma reserva primária de glicose que a gente chama de glicogênio. Tá? Então, o glicogênio ele é a reserva primária de glicose, né, que existe tanto no fígado quanto na musculatura. Então, quando as suas células elas produzem energia, elas usam na produção de energia a glicose, que é obtida, sobretudo, a partir da quebra do glicogênio.
né, que foi construído com base naquilo que você comeu, na sua alimentação, alimentação com carboidratos, né, açúcares aí, favorece a construção de glicogênio, o armazenamento sob a forma de glicogênio no músculo ou no fígado, tá? E daí o teu músculo, quando ele está funcionando, ele precisa produzir energia, as células então captam essa glicose e produzem energia, produzem o ATP necessário à contração muscular. E essa produção de ATP acontece lá no interior de uma organela que a gente já estudou, que é a mitocôndria, que está cheia no seu músculo. Então, seu músculo é cheio de mitocôndria. Ok? E a reserva secundária para energia, para esse aporte energético, né, são os lipídios, são as gorduras. Por isso que quando você quer emagrecer, a relação é você aumentar o déficit calórico, ou seja, ingere menos fonte primária de energia, tá? E deixa que seu organismo consuma a fonte secundária. E aí você queima os lipídios, queima a gordura armazenada. Tá? Então, essa é a dinâmica da energia para a contração muscular. Então, ATP, o repositório imediato é creatina, a reserva primária é o glicogênio e a reserva secundária é o lipídio. Ok? Então, basicamente, é isso aqui que acontece. Tá? Então, quando a gente tem ali, a gente tem o ATP muscular, ele está ali presente na sua musculatura, em reserva energética, tá? E aí você começa a praticar uma atividade física, seja ela por exercício aeróbico, anaeróbico. O que vai acontecer com esse ATP? Ele vai ser usado e aí ele é transformado em ADP, adenosina difosfato, e sobra aqui o fosfato inorgânico. Entra em cena, então, a creatina fosfato, que cede fosfato para o ATP, fazendo com que esse ADP volte a ser adenosina trifosfato. Ou seja, recarregando. É mais ou menos assim, é o meu celular que eu estou usando, descarregou, e agora eu preciso de uma fonte para recarregar meu celular. Boto no carregador, coloco na tomada. Tá? Então, a creatina fosfato seria o carregador dessa bateria chamada ATP, que foi descarregada quando você realizou a movimentação da musculatura cardíaca. Tá? Por outro lado, no metabolismo oxidativo, quem vai servir de fonte para recompor a ATP vai ser o próprio fosfato inorgânico, tá? Que vai servir de fonte aí. Então, nesse caso, a ATP é utilizado, né? Esse fosfato, ou melhor dizendo, na oxidação, é o processo contrário de construção da creatina fosfato. Então, esse ADP que foi descarregado, ele libera o fosfato inorgânico, que combina com essa creatina que estava livre aqui, ó. E essa creatina agora fica disponível para recarregar novamente uma molécula de ATP que foi descarregada, ok? Então, esse é o mecanismo da dinâmica de consumo de ATP e reposição dessa molécula que foi agora descarregada pela prática da atividade física que consumiu ali a energia, tá? Nessa perspectiva, então, a gente fala no mecanismo de contração muscular que nesse mecanismo existem 4 propriedades importantes com relação à musculatura, tá? Com relação à contração muscular. A primeira propriedade é o limiar de excitação. O que é isso? Toda fibra muscular, quando estimulada, ela vai atingir uma capacidade de se contrair, quando estimulada. Seja o menor estímulo possível. O estímulo que a gente fala
para a musculatura é um estímulo de origem elétrica, tá? É um impulso nervoso. Então, quando eu faço essa movimentação, a minha musculatura ela está contraindo e relaxando porque eu estou emitindo impulso elétrico para que isso aconteça. Então, o menor impulso elétrico é capaz de fazer a musculatura se contrair, tá? Ao menor impulso elétrico. Então, existe, por exemplo, não sei quantos de vocês já fizeram fisioterapia, mas tem um equipamento na fisioterapia que é chamado de TENS, né? O TENS, duas plaquinhas de eletricidade ali que você coloca no indivíduo para tratar uma lesão ali muscular. E aí, né, por exemplo, se eu colocar o TENS aqui na minha mão e ligar o TENS, dependendo da minha mão se fecha automaticamente pelo estímulo elétrico que tem desse aparelho. Então, ele faz a minha musculatura ali contrair-se, tá? Por conta desse estímulo. Então, menor excitação, menor estímulo é capaz de fazer a sua musculatura se contrair. A outra característica, além do limiar de excitação, é a lei do tudo ou nada. Lei do tudo ou nada, tá? O que seria a lei do tudo ou nada? A lei do tudo ou nada é o seguinte: toda fibra muscular, ela sempre quando excitada, ela vai realizar ou atingir o maior grau de contração que existe nessa fibra. Então, não existe assim, ó, um pequeno estímulo vai gerar uma pequena contração. Não, um pequeno estímulo leva à contração total, tá? Um grande estímulo leva à contração total. A partir do momento que a fibra muscular, que a célula muscular, ela foi estimulada, ela vai realizar um mecanismo de contração máxima, tá? Então não tem meio termo, por isso que é chamado lei do tudo ou nada, tá? Uma outra propriedade da contração muscular é a tetanização ou tetânia, tá? O que é isso? Tetanização ou tetânia. A tetanização ou tetânia é uma contração persistente na musculatura até que cesse esse estímulo. Então, enquanto estiver dando estímulo, enquanto tiver uma corrente elétrica aqui, ó, ela vai estar contraindo, 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 contraindo. Tirei a corrente elétrica, ela relaxa, tá? Então, enquanto houver esse estímulo persistente, ela está se contraindo, que é a tetanização, né? Ou tetânia. Então, ele só para de contrair-se quando cessa o estímulo sobre a musculatura. Tá? Ô, Alisson. Oi, Márcia. Seria a corrente russa? Oi? Seria, então, aquele aparelho de corrente russa? Então, exemplo? Eu já ouvi falar no aparelho de corrente russa, Márcia, mas eu não sei exatamente o mecanismo de funcionamento dele. Como é que ele funciona? Ele funciona, você coloca as plaquinhas, tipo o TEM. Tipo TENS. Isso. Você vai controlando de acordo. Então, ela tem o tempo de repouso e o tempo de contração. Sim, é o estímulo elétrico. Né? Esse aparelho é usado para quê? Ele é para fibra muscular. Mas com qual finalidade? Terapêutica? Então, ele trabalha na estética. Na estética. Ah, sim, então. Trabalha na fibra muscular, né? Oi? Na parte da flacidez. Tecido muscular. Sim. Beleza, então é isso aí. Tá? Inclusive, eu vou passar depois uma atividade para vocês nesse sentido, tá? Lá no portal. Beleza? Um dos estímulos também que a gente pode fazer são os estímulos químicos também, substâncias químicas, né? Alguns cremes que são utilizados, cremes tonificantes da musculatura, né? Que agem estimulando a produção de ATP nos músculos, né? Diminuindo ali a gordura presente e ajudando
na tonificação muscular dessas fibras musculares, tá? Então, tem isso também. Então, enquanto eu estiver estimulando, igual a Márcia falou, estiver usando aí a corrente russa, que é um estímulo elétrico, enquanto eu estiver estimulando, a fibra está contraindo. Parei de estimular, ela relaxa, tá? Isso é chamado de tetanização ou tetânia, tá bom? E, por último, né, como propriedade de contração muscular, a somação. O que isso quer dizer? A intensidade da contração de um músculo, por exemplo, do bíceps, depende da quantidade de fibras que forem estimuladas. Então, o meu músculo, o meu bíceps, ele só irá se contrair ao máximo se eu estimular todas as fibras que formam esse músculo. Por isso que no trabalho de hipertrofia é importante a gente alongar bem as fibras, executar o movimento com precisão para que haja o maior estímulo possível da musculatura, né, para que todas as fibras trabalhem em conjunto para favorecer o crescimento dessa musculatura, tá? Então, quando a gente fala de hipertrofia, não adianta o camarada ir lá querer botar um monte de peso e executar um movimento todo errado, todo descoordenado, porque ele não vai conseguir obter o efeito desejado sobre essa fibra muscular. Tá ok? Então, de modo geral, meus queridos e minhas queridas, assim, essas são as características aí do nosso tecido muscular, tá? Tanto nos aspectos morfológicos, aspectos de forma, quanto nos aspectos fisiológicos, aspectos de funcionamento. Beleza? Então, eu vou anexar lá na plataforma para vocês um trabalho, né, já como ponto aí para a nota 2, né, relacionado a essa temática aí da utilização de produtos cosméticos, né, de procedimentos cosméticos aí na tonificação das fibras musculares. Alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Não, professor. Nenhuma dúvida? Querem fazer alguma colocação? Nenhuma? Nada? Então, quando a gente vai para a academia, que a gente faz todo um trabalho com estimulação, né, do músculo e tal, é importante o alongamento em função disso? Sim, sim, sim. O alongamento é importante, na realidade, até mesmo para a gente não promover lesão, né? Lesão, por exemplo, em ligamentos, em tendões, entendeu? É nesse sentido, né? Porque a gente vai estar estimulando fibra muscular, contração, e a contração é vigorosa, né? Ela é intensa, né? A gente viu ali uma série de propriedades relacionadas à contração. Menor estímulo, ela contrai, né? Enquanto estiver estimulando, ela está contraindo. A somação, né? Que é a reunião da... Quanto mais fibras estimuladas, maior é o grau de contração daquela musculatura. Então, nós vimos aí essas características do movimento de contração muscular. Então, esse alongamento é justamente para evitar lesões em articulações, em tendões, em ligamentos, justamente para isso. Porque o músculo ele vai estar puxando, vai estar relaxando. Isso poderia acarretar em lesões. Tá ok? Ok. Mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Bom, não havendo, quero agradecer mais uma vez aí a participação de vocês na aula, tá? Desejar a todos vocês uma boa noite novamente, um restante de noite aí para vocês, no friozinho aí, tá? E espero poder encontrá-los aqui na semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite, Boa. viu? Oi, mano. Boa noite. Por favor. Oi, Você encontrou meu trabalho lá? Oi? Você conseguiu encontrar meu trabalho lá no... Sim. Beleza. Tá bom? Então tá jóia. Tá Obrigada. jóia, então. Falou. Vou arrumar lá a sua nota, tá? Tá jóia. Boa Falou. noite. Boa noite, um abraço, gente. Fica com Deus, tá? Boa noite.